Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa e hoje com uma alegria muito grande, meu convidado é meu amigo Léo, né, o apelido dele, Leandro Andrade. Tivemos o prazer de trabalhar muito tempo juntos lá na Faconcel, também trabalhamos junto na Câmara de Vereadores e eu tenho a honra de recebê-lo aqui porque o Léo, ele é uma pessoa especial, diferenciada, né? Uma pessoa que veio aqui nesse mundo para ajudar os outros e que tem uma missão aí que ele vem desempenhando no dia a dia. E nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui, porque nós estamos vivendo num mundo onde muita coisa maluca tem acontecido e as pessoas cada dia mais perdidas, né? E precisa de se encontrar. E o Léo é uma pessoa que atua muito ajudando nisso. Prazer estar com você aqui, meu amigo. Satisfação demais, viu? Obrigado, Santiago, pela acolhida, pelas palavras, né? Com certeza a gente acho que já tem quase uns 20 anos, né? Desde a época da Faconcel. Minha alegria estar aqui, né? Ver seu trabalho e a admiração que vem da minha pessoa, mesmo da sua, né? Pela sua vitória. Lembro quando você chegou aqui em Sete Lagoas, né? E ver hoje tudo o que você conquistou e, enfim, parabéns também. Muita luta, né? Muita luta. Estamos caminhando. Ai. Lembrei de uma coisa interessante, que era atravessar Sete Lagoas do bairro Progresso até lá no bairro Nova Cidade de bicicleta. Mas valeu a pena, né? O tempo passa e a gente vai... Essas referências são importantes. O Léo, a gente trabalhou muito tempo junto e ele tem uma experiência muito grande profissional, tanto na parte administrativa, né? Mas também ele tem um trabalho muito bacana junto à Igreja Católica que a gente acompanha. E eu acho que o Léo também, além do trabalho, ele é dotado de alguma coisa assim especial. Como é que eu posso falar nisso, Léo? Você tem algo especial, principalmente nessa área humana, nessa área aí, principalmente espiritual? Então, na verdade, pela própria palavra, a gente costuma dizer que é só o sim mesmo, né? Tudo que acontece realmente vem de Deus, né? A gente só tem que se colocar à disposição. Porque senão ficaria um pouco... não sei se ficaria um pouco de vaidade da nossa parte dizer que a gente tem alguma coisa. A gente só... a gente sente um chamado, vamos colocar assim. Mas podemos dizer que todo mundo tem essa qualidade, só que nem todos descobrem? Talvez sim, né? É complicado, vamos dizer. Vamos colocar como um chamado, né? Então a gente sentiu um chamado há um tempo, há muitos anos atrás, a gente deu sim e vem caminhando, né? Com muita dificuldade e batalha. A gente atua... eu vou usar uma linguagem que ela é bem católica, porque a gente está falando para a TV, para a rádio, a gente sabe que algumas denominações religiosas vão usar de maneira diferente, né? Mas eu vou falar da maneira que quem nos acompanha vai entender e as pessoas que são de outras religiões vão fazer o entendimento que elas possíveis, né? A gente trabalha no ministério, a gente chama de ministério, né? A gente vem da renovação carismática, um ministério que a gente chama de libertação, no qual a gente acompanha pessoas e auxilia no processo de libertação espiritual. Quando a gente fala a palavra libertação, fica assim um pouco estranho, né? Libertar, mas na verdade a gente tem encontrado pessoas que enfrentam dificuldades, o ser humano, no que diz respeito a questões que a medicina não tem encontrado solução, né? Procurando entender o seguinte: nós somos corpo, alma e espírito. Então o meu corpo precisa de alimentar, precisa de cuidar. Se eu estou doente, eu tomo remédio. Se a gente olhar a parte emocional, que são os nossos traumas, a questão emocional também, e tem a parte espiritual. Então, com esse processo, a gente tem acompanhado pessoas que muitas vezes trabalham com tentativa de suicídio, estão com depressão há muitos anos, ou qualquer outro tipo de distúrbio que a medicina às vezes não está encontrando solução. Medicamentos, anos, e a gente tem auxiliado nesse processo. E talvez também não precisaria nem estar num processo já médico, né? Mas pessoas com falta de paz... Aí a gente trabalha também a questão emocional, né? A gente nunca trabalha só o espiritual. O ser humano precisa de trabalhar as suas esferas num contexto completo.
Não adianta nada eu estar bem, rezando muito espiritualmente, mas não estar cuidando do meu corpo, eu vou adoecer. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que cuidar do meu corpo, ter uma atividade física, enfim. Então a base do nosso trabalho, quando a gente diz que é espiritual, ela envolve outras questões, e a gente costuma falar assim, a gente faz um trabalho pé no chão, né? Olhando o ser humano nessas dimensões, porque quando se fala algo espiritual, e hoje está muito na moda as pessoas em desespero buscarem soluções, Santiago, as pessoas querem chegar lá na comunidade e encontrar alguém que vá impor a mão sobre elas e resolver o problema da vida delas. E não é assim. Na verdade, a gente ensina, dá um acompanhamento para que elas possam realmente aprender a lidar com o problema e depois caminharem a vida tranquila, sem que haja uma bengala, né? Como se diz, que alguém precisa ficar lá dando suporte. Vocês têm uma estrutura física? Como é que é? Onde que é? Como é que funciona? A gente tem uma estrutura física. Hoje, na verdade, nós temos hoje nós estamos com 2 pontos, né? Na verdade, um que funciona efetivamente, a gente está no centro da cidade. A gente está com uma casa ali na rua Floriano Peixoto, número 98. É ali quase em frente ao antigo CDL, porque o CDL agora até mudou. Eu tive informação que o CDL não está lá mais. É Floriano Peixoto ali, Monsenhor Messias, virou à direita. Após o Colégio Dom Silvério, primeiro à direita, a gente tem uma casa em que a gente recebe as pessoas e onde a gente pode fazer o acolhimento, né? O acolhimento que a gente diz é receber, ouvir, escutar e a partir daí tentar um rastreio para tentar ajudar essas pessoas. Então, os atendimentos acontecem semanalmente lá na casa. Fisicamente ainda, a casa conta com um grupo de oração, onde são palestras voltadas mais para essa área de cura interior, emocional e espiritual, que acontece toda terça-feira às 19 horas lá na casa também. E hoje a gente conta com um sítio, a gente está com uma estrutura de sítio, onde a gente já está em obras lá. A gente acabou de construir o refeitório, já construiu a capelinha, né? E agora a gente já está em processo de construção do galpão, que a ideia do sítio é retirar um pouquinho as pessoas para que façam um retiro mesmo, um local de retiro, porque hoje está muito corrido, né? Você trabalhar um grupo de oração apenas 40 minutos numa palestra, às vezes não é o suficiente. Então a gente tem essa moção espiritual de ter um local muito verde, natureza, que as pessoas possam ir descansar e fazer mesmo um tratamento emocional e espiritual durante um final de semana, enfim. A gente está batalhando para que o sítio já fique pronto. Ainda há um processo ainda de construção, recursos, captação de recursos, mas ele já está em nossas mãos. Às vezes já recebemos algumas pessoas que lá tem uma casa e algumas pessoas que estão em risco, vamos dizer assim, vamos dizer espiritual, com muita opressão espiritual, a gente já está levando para lá e acolhendo. Que bom. E como que as pessoas fazem para ter acesso? Então, o telefone da comunidade é o 3176-8077. 3176-8077. As pessoas podem ligar, marcar, né, terem mais informação. A gente também está no Facebook, né, é Comunidade Anjos e Arcanjos. E que as pessoas podem lá terem mais informação. O nosso site é o www.anjosarcanjos.com.br. As pessoas também podem entrar lá e mandar o e-mail, contato, enfim. Mas acho que a maneira mais fácil é a ligação ao Facebook. Eu acho que todo mundo hoje está sintonizado através do Message, manda mensagem instantaneamente, a gente tem pessoa que responde. O acesso é bem simples, não há todo o trabalho ele é feito de maneira gratuita, a gente não tem custo, né? A gente trabalha isso junto com a igreja, dizer que a nossa comunidade é uma comunidade católica e nós estamos ligados à diocese, com o nosso bispo, né, do Dom Luísio, e temos acompanhamento espiritual do Padre Wilson da Catedral, porque nós estamos ligados à Catedral de Santo Antônio. Hoje aqui com o meu amigo Leandro Andrade, falando um pouco, né, sobre o seu trabalho, é um trabalho importante de resgate, pessoas que realmente às vezes não têm uma solução pelos caminhos naturais da medicina, e esse trabalho que é feito, né, pela comunidade tem ajudado várias pessoas. Léo, tem uma ligação muito forte com a Igreja Católica, né? Tem ainda aquela ligação também, né, com aquela, né, posso dizer, aquela fragmentação ali que criaram dos carismáticos
Ou não? É tudo aberto? É tudo... Não, eu acho que... Porque vocês até tiveram um grupo, né, uma época. A gente vai falar um pouquinho, a sua pergunta cabe muito a questão do movimento carismático, né? Nós somos uma comunidade que nós podemos chamar pela igreja de novas comunidades. Essas novas comunidades, em Sete Lagoas tem outras comunidades também, né? Não só Sete Lagoas, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E elas são oriundas da renovação carismática. Então a gente diz que essas comunidades, cada um trabalha um certo tipo de carisma, a palavra usada. E esse carisma, por exemplo, no nosso caso é esse carisma de cura e libertação. Nós temos aqui a comunidade Resgate, que é fundador o Moisés, ele já trabalha na recuperação de dependentes químicos e ministração da palavra. Enfim, a Toca de Assis, que é a ajuda para pessoas carentes, mendigos, né, pessoas que estão na rua. Então, assim, a igreja é muito rica, né? A gente costuma dizer, o nome da igreja, a igreja católica é universal. Então, são vários carismas e dons diferentes a serviço da igreja. E dentro da igreja nós temos pastorais, movimentos, movimento cursílio, enfim. O movimento carismático, há décadas atrás, ele era muito mais combatido, né? Assim, dentro da igreja, porque foi um nascer novo. A renovação carismática agora está completando 50 anos. Né? Se você colocar tá 50, nova, né? Tá nova. Se você colocar dentro da igreja que tem 2020 anos, ela é novinha. Então, quando tudo que é novo realmente trouxe uma dificuldade. Há sim algumas diferenças, assim como a gente tem a questão dos tradicionalistas, a questão de rito de igreja, não só com os carismáticos, a igreja há sim. Não que eu acho que haja diferenças no sentido que possa nos afastar. Eu acho que aquilo que nos une é muito maior do que a fé que nos une em Jesus, é muito maior que as nossas diferenças, né? Mas há sim, a gente sabe que há preferências sim ou não, e há sacerdotes que trabalham em linhas diferentes, a gente tem que respeitar e acolher, porque sabe também que essas pessoas que eles acolhem também não vai ter a característica diferente, né? Um vai gostar mais do grupo de oração, de um movimento carismático, outro vai gostar mais de uma missa mais contemplativa, ou seja, a igreja é universal para acolher todos os tipos de pensamentos que se busca. Pois é, eu estou te perguntando isso porque a gente sabe que tem alguns países que não tem nem igreja mais, né? Principalmente na Europa, tem países que não tem mais nem igreja, desmancharam as igrejas, né? Ficaram lá paradas e o tempo foi deteriorando e acabaram com as igrejas. Muitas coisas estranhas acontecendo, né? Esse calor, né? Essas tragédias de chuva, de queimadas, e algumas coisas acontecendo no Oriente Médio. Qual, da sua parte, né, que você que é um estudioso da Bíblia, qual parte que nós estamos aí nesse contexto de tempo da igreja? Algumas pessoas falando que o Messias está chegando, que está próximo. Bom, como é que você vê isso, Léo? Eu não carrego isso e não busco esse tipo de resposta, né? Porque existe também muita mídia, né, Léo? Não, mas eu não, assim, a comunidade em si, e eu falando como fundador da comunidade, eu não fico focado nisso, e por não ficar focado nisso, talvez eu não tenha nem resposta para te dar. A gente trabalha mais o dia a dia, um dia de cada vez, né? Uhum. Então a gente recebe a gente vê tanto sofrimento, então a comunidade está mais para poder acolher e cuidar daqueles que estão sofrendo que ficar preocupado com essa questão. A gente sabe que é bíblico, que a Bíblia fala sobre isso, né, da segunda vinda de Jesus. Eu acho que isso passa muito mais uma questão de fé de cada um, do que ele busca. Então, assim, eu não tenho algo definido sobre isso e, sinceramente, não estou preocupado. Eu acho que essa segunda vinda, a gente tem que buscar ela o dia inteiro. Se ele chegar hoje, o que vai acontecer? Uhum. Então, cada um que procure em si, se Jesus te perguntar o que você fez hoje, não no sentido de que Jesus não condena, no sentido de mais... como é que você está hoje, né? Então, é isso que a comunidade procura, levar a pessoa a ter paz, a estar com o coração limpo, para que ele possa encontrar com Jesus. Então, esse é o nosso caminho, vamos dizer assim. A rede social, ela aguçou muito as pessoas e a gente vê hoje muita gente armada, né? Como é que você acha que as pessoas têm que lidar com isso, Léo? Porque hoje em dia, qualquer coisa que você coloca lá, vem um desabafo, vem um ataque, vem uma rede de intriga.
acho que isso é da E própria... não é só aqui no Brasil. acho que é da própria sociedade, né, Santiago? A rede social ela é a expressão do que acontece em casa, na família, do que está acontecendo. A rede social proporcionou ao cidadão a maneira de se expressar. Então está sendo expressado, na verdade, o que está se vivendo. Então, se tem essa falta de sensibilidade, se tem grosseria, se tem ataque, é porque está vindo de casa, está vindo do B, pode ter certeza que é reflexo do que a gente está vivendo. Nas coisas mais simples, numa fila de banco, num trânsito, é a realidade. O que aconteceu com o celular, que a gente agora tem o poder, e de maneira bem rápida, né, se manifestar. Então, assim, é um fenômeno, a rede social é um fenômeno que a sociedade vive. Em todos os lados, a gente vê na questão política como que isso terrível, está influenciando, né? Mas de cunho religioso, a gente vê que até melhorou um pouquinho, porque também a gente que está mais voltado para as pessoas, haviam brigas, né, de denominações religiosas. Eu tenho pessoas, às vezes, que querem colocar uma verdade na rede social, a verdade que é sua, né? E às vezes eu sou até criticado. Eu acho que isso muito mais afasta as pessoas daquilo que você quer do que propriamente atrai. Acho que o carisma nosso expresso da comunidade é amar e acolher. Então, o processo que a gente trabalha lá é acolhimento, né? Independente de onde você vem, credo, até porque nós somos católicos e recebemos muito mais pessoas que estão afastadas da Igreja Católica para atraí-las de volta, um resgate, né, para a fé católica, enfim. Eu acho que isso expressa um pouquinho o nosso pensamento em relação à mídia social, como que está hoje, como que as pessoas estão convivendo. E você acha que essa questão da religiosidade também pode evoluir na rede social, até o trabalho seus, por exemplo? Eu vou dizer assim, pela própria igreja, eu vejo que há uma evolução, sim. Inclusive, o próprio Papa Francisco tem feito um processo, né? O que ele fala lá e tem servido muito para nós católicos, que é um acolhimento para as outras denominações, a questão da igreja evangélica, enfim. Os próprios evangélicos hoje também estão acolhendo mais, né? Porque havia uma... Agora, existe sempre os mais radicais, tanto lá quanto cá, vamos dizer assim, né? Existem pessoas dentro da igreja hoje, tradicional, que não aceitam nada. De 2 dias para cá, não sei se você acompanhou, há no Facebook uma questão do casamento de sacerdote, né? Que o Papa não aceitou, né? E havia uma ala da igreja cobrando isso. Aí as pessoas começaram já meio que um ataque, eu considero isso um ataque, o padre não vai ter sogra, começou umas piadinhas, então assim, eu acho que não é necessário, eu acho que você tem que acolher o seu pensamento e levar isso para as pessoas, né? Até por também uma questão de respeito, à hierarquia, né? Isso aí. Se o próprio Papa... E acredito que também a decisão não é dele só, ele deve ter O Papa Francisco, no ano passado, soltou essa questão que não é só hoje na política, o fake news, com o nome dele, está um horror, né? Quando nós temos matado as pessoas publicando, compartilhando informações que não são verdadeiras, né? Isso é uma forma também de machucar as pessoas sem saber a fonte de informação, né? Então, no meio religioso, e eu posso dizer católico, isso tem acontecido também. Tem palavras que são publicadas do Papa que ele nunca falou. E aí leva católicos a falarem mal porque pensam diferente dele. Então, está muito comum. Ô Léo, a gente está chegando no final aqui. Pessoas que têm algum problema, né, como vocês enfrentam, né, no dia a dia, que está se sentindo inferiorizado, está com uma angústia, está meio perdido. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas, inicialmente, para ela buscar um caminho de recuperação? Bom, Santiago, porque às vezes até chegar em vocês tem um espaço ainda, né? Então tem que encorajar essas pessoas. Porque eu procuro falar, inclusive o que eu vou dizer agora pode servir até, quem sabe, se você é interessado, até para a gente falar, abordar um assunto num outro momento que seria só isso, fazer uma entrevista só sobre isso. A linha que a gente trabalha lá, pra você ter uma ideia, eu acabei de vir agora da Catedral, a gente está indo para fazer um curso na Associação Internacional de Exorcismo. A gente já fez ano passado, então a gente está ligado.
como leigo. Eu sou leigo, né? Não sou sacerdote. A gente trabalha muito essa questão espiritual. Forças espirituais, a doutrina da Igreja Católica vai falar, usa-se algo que hoje é, assim, e às vezes as pessoas estão olhando para mim, e o Santiago sabe disso, eu sou uma pessoa que convive normal, ou seja, vou falar isso, porque talvez o seu público seja esse que vai escutar o que eu estou falando mas agora. Eu disse que o Léo tem poder, né? Eu falo o seguinte, eu sou um sujeito normal, sou casado, tenho filhos, trabalho, e na minha cabeça eu nunca imaginava encontrar coisas que eu vi, né? Então a igreja acredita em demônios, que a gente chama de anjos decaídos, então essas pessoas convivem com problemas espirituais, e a comunidade hoje, vamos dizer, ela aprendeu a lidar através de sintomas de maneira bem pé no chão, como a Igreja Católica, sob orientação da Igreja, com muito cuidado, porque quando se fala a questão de exorcismo, o exorcismo é algo muito raro, né? Mas a gente encontra fases que algumas pessoas vivem, ou seja, essas fases são evolutivas, né? De um pequeno problema, ou seja, pequeno, médio, grave, gravíssimo. Cadeou, né? Exatamente. Então, essas pessoas hoje que convivem com problema espiritual têm alguns sintomas. E em cima desses sintomas a gente fica fácil identificar e mostrar o caminho. Então, eu falo isso porque a pessoa está ouvindo e fala assim, mas o que é? Não é o simples fato de eu estar com uma depressão. Eu posso ter uma depressão que é de origem física, eu preciso de medicamento. Eu posso estar com a depressão de origem emocional, devido a algumas situações de vida, e posso ter a depressão por questão espiritual. Então a gente tem encontrado isso. Então, para chegar até a gente é muito simples, é só ir na comunidade. Lá chegou, está com problema, a gente acolhe, enfim. E de acordo com a situação, a gente encaminha para que, várias vezes a gente encaminha para psiquiatra, vê que o problema é psiquiátrico, né? Mas essa questão espiritual, ela existe, eu só posso dizer isso, né? Porque eu já cansei de ver situações, e por isso que eu falei, quem sabe um dia a gente pode abordar esses temas. Sim. Quais são os sintomas? E hoje a gente está muito ligado ao que a igreja fala, a questão de... usa a palavra exorcismo, né? Então a gente pode explicar, e quando a gente explicar, as pessoas que estão em casa vão até saber, eu tenho esse sintoma aqui. Eu posso vir, eu posso ficar, eu acho que eu tenho um problema. Porque é difícil identificar. Ô Léo, só para encerrar mesmo aqui, vamos voltar lá no princípio do mundo, né? Eu não sou tão profundo igual você no estudo bíblico, mas lendo outro dia a Bíblia, eu até me assustei, né? Mas assim, fala que nós estamos vivendo num mundo que é comandado pelo demônio, né? Porque teve aquele momento lá do início da criação que teve uma rebelação e acaba que na verdade aconteceu. Queria que você narrasse esse fato para a gente aqui, porque eu acho que você tem mais conhecimento, e para as pessoas aprenderem a se cuidar, né? De que ela tem que estar com Deus, porque se ela não estiver com Deus, ela está num mundo, né? Que isso pode ter a reviria, né? Qualquer coisa acontecer com ela, se ela não se soubesse proteger. Porque quando se fala... Minha pergunta talvez não foi muito clara, mas eu acho que você entendeu. Não, mas deu para entender. Quando se fala até a questão, né, da rebelião, a fé católica nos ensina e vai falar sobre São Miguel, que expulsou os anjos, né? Os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus. Um anjo decaído, na verdade, é um puro espírito, né? Ele é puro espírito, ele não tem forma. Então, quando a gente vê assim, vamos falar lá de São Miguel, aí você vai ver uma espada muito grande, um homem com a espada pisando na cabeça de um ser. Na verdade, aquilo não existe, né? É uma simbologia da maneira que se coloca, porque o homem se comunica através de símbolos, de sinais, de linguagem, né? Então, ele precisa de ter algo. Mas um espírito, quando vem, essa queda, quando acontece, são anjos, o que a igreja fala, são anjos, e esses anjos sempre foram criados para servir a Deus. Onde que está a onipotência de Deus, a onipresença? Através dos anjos. Você tem um anjo da guarda, você tem um anjo que atua em área tal, e quando aqueles anjos decidem não acompanhar a vontade de Deus, a gente chama de anjo decaído, que é essa queda, a rebelião, e aí ele vem tentar um homem, porque quando ele ficou sabendo que Deus ia se fazer num corpo de um homem que foi Jesus, ele não aceitou se prostrar e adorar Jesus. Eu estou falando de maneira resumida, bem prática.
Então, tudo que a gente vê sobre isso, às vezes cria-se uma sensação assim, meio fantasiosa, né? E isso foi tática, a gente costuma dizer, do inimigo, para que tudo virasse um conto de fadas, né? Então, demônio não tem chifrinho, não tem rabo, não tem nada, não é isso. E as coisas são sobre ideias, sobre pensamentos. Então, tudo que se fala hoje, como se vai se precaver, os pensamentos que se entram na sociedade hoje são todos contrários à palavra de Deus. Então, quando se coloca um pensamento, desde pequeno, ou vamos falar de mídia, a brincadeira dos meninos, morreu uma menina, né? A brincadeira é um pensamento, né? Morte. Né? Então, assim, são coisas assim, parece que são inofensivas, mas com o tempo vai pegando. A gente já viveu aquele negócio lá da baleia azul, aí o que a televisão mostra, e às vezes fica uma questão, eu vou falar uma linguagem que é bom para vocês ouvirem, porque às vezes aquele que está no meio religioso, ele fica taxado como alguém com uma viseira, uma viseira que não vê nada. Não, é o sentido das coisas, até mesmo no tratamento espiritual, quando a gente vê, há algumas pessoas que carregam situações por contatos espirituais que estiverem em certos locais, mas há também pensamentos e ideias. Então, suicídio, a TV hoje mostra muito coisa, em vez de puxar, né? O comportamento de filhos, adultério, traição, que geram uma série de situações, drogas que vão gerando no mundo esse tipo de situação. E aí a nossa fé, a gente acredita que por trás disso tudo há uma força espiritual que não age somente num ser específico, a gente reza, mas age atingindo a sociedade. As pessoas escutam assim, Santiago falar, isso é meio que uma teoria da conspiração. Mas não é bem assim, a gente vê claramente pessoas que convivem e fazem situações que têm problemas. A gente só não pode ficar bitolado. Eu vou dar um exemplo prático, eu sei que nosso tempo já até foi. Por exemplo, quando alguém fala de uma tatuagem, a Bíblia está um versículo lá, nós não temos que pegar na Bíblia e falar, é proibido tatuar o corpo. Não é isso. Às vezes alguém pega e fala assim. Mas a tatuagem ela tem um sentimento ali, um pensamento masoquista de sensualidade que leva uma joia a fazer bem perto das partes íntimas. Então você vai estar sempre levando aquela força, que se houver alguma força para ela, as pessoas vão focar só na questão do sexo, na questão do... Enfim, uma coisa básica. Uhum. E eu já atendi pessoas com tatuagens que não tem problema nenhum. A tatuagem foi feita de gosto, mas já atendi pessoas com tatuagem com problema de morte e que foram feitas em pensamentos e que uma força espiritual entrou naquela tatuagem. Então, assim, a gente não tem que ficar bitolado. Nunca. Cada caso é um caso. Beleza. Reforçando aqui a gente o seu contato lá. Eu só queria dizer que a gente está, quando eu falei da Casa de Retiro, que a gente está com uma campanha de arrecadação, né? Quem puder nos ajudar, pode ligar até mesmo no meu próprio telefone, que é o 999-694403. A gente está fazendo a campanha de arrecadação do telhado. Qualquer quantia que puder ajudar, R$1, R$2, R$100, a gente está recebendo. E a comunidade fica ali na rua Floriano Peixoto, número 98. É só procurar a comunidade, os meninos vão atender lá. E para falar comigo, se precisar de algum atendimento, pode ligar lá que eles agendam também. Ok. Muito obrigado a você, obrigado ao Léo. Voltamos na próxima semana. Aliás, essa semana voltamos com mais um programa Santiago Entrevista. Um abraço para você da TV Sete Lagoas, da TV Com BR e também que nos acompanhou pela nossa rede social. Até o próximo. Abraço.